Fala galera, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito especial porque nós vamos falar das 3 jogadas especiais do xadrez, ok? Que é o roque, o en passant e a promoção do peão. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior que os outros vídeos, mas ele é muito importante para o seu aprendizado, porque essas jogadas vão acontecer frequentemente enquanto você estiver jogando. Então, vamos lá, vamos começar com o roque. O roque é uma jogada de defesa do rei. É o único momento que o rei vai andar 2 casas de uma só vez. Como você já sabe, se você viu lá no nosso vídeo de movimentação de peças, o rei ele anda uma só casa por vez, né? Uma casa de cada vez. Mas no roque é permitido que o rei ande 2 casas de uma só vez. E você vai mexer também com a torre. É uma jogada combinada. Você mexe com o rei e mexe com a torre ao mesmo tempo e é considerado uma jogada só. Como funciona o roque? O roque você vai andar com o rei 2 casas para o lado e a torre vai para o outro lado do rei. Você anda com 2 casas com o rei e a torre vai para o outro lado. Como funciona? O rei vai andar 1, 2 casas e a torre vai para o outro lado, deixando ele protegido aqui no canto. Então o rei está lá na posição inicial dele, na coluna E, e ele anda 2 casas para o lado e a torre vai para o outro lado. Esse é o roque. É considerado uma jogada só. É permitido. Ok? Nós chamamos de roque pequeno o roque que é feito com a torre de H e roque grande que é feito com a torre de A. Por causa somente do espaço entre as torres. Né? Como aqui tem menos espaço, menos casas entre o rei e a torre, nós chamamos de roque pequeno. E aqui como tem mais casas, nós chamamos de roque grande. Existem algumas condições especiais para você poder fazer o roque. Você não pode efetuar o seu roque quando tiver peça entre o rei e a torre, quando o seu rei passar por uma casa ameaçada, né? O bispo ele anda em diagonal, então ele está ameaçando todas essas casas aqui, ó, inclusive a casa de F1. Então o rei não pode fazer o roque pequeno, porque ele vai estar passando por uma casa ameaçada pelo bispo, ok? Nesse caso aqui, ele poderia fazer somente o roque grande, porque não tem ninguém ameaçando. O roque pequeno, nesse caso aqui, não pode, porque o bispo está ameaçando a casa de F1, né? Essa é a segunda condição que não te permite fazer o roque, certo? A primeira é não ter peças entre o rei e a torre. A segunda é não ter nenhuma peça, não ter nenhuma casa ameaçada no caminho que você está fazendo o roque. Uma outra condição é se você estiver em xeque. No caso, a dama aqui em E6 está dando xeque no rei, correto? Então eu não posso fugir do xeque fazendo roque. Isso é inválido, não é permitido no xadrez. Eu tenho que cobrir esse ataque ou capturar a peça de alguma forma para depois efetuar o meu roque, ok? Então um rei em xeque não pode fazer roque. E outra coisa muito importante, você não pode ter movimentado nem o rei, nem a torre que você vai fazer o roque. Então, se eu tiver movimentado a torre de H, eu não posso mais fazer o roque para esse lado. Eu só posso fazer o roque para o outro lado, né? E também, se eu tiver movimentado a torre de A, eu não posso fazer o roque grande, eu posso fazer só o pequeno. Ok? E se eu movimentei o rei, em algum momento eu já não posso fazer roque para lado nenhum. Então, para o roque acontecer, eu tenho que ter um caminho livre entre o rei e a torre que eu quero fazer roque. Ok? Eu não posso ter nenhuma casa ameaçada, não posso passar por uma casa ameaçada, eu não posso estar em xeque e eu não posso ter andado com o rei e com a torre que eu pretendo fazer o roque. É muito aconselhável fazer o roque sempre, em todos os jogos é aconselhável fazer o roque. Porque o rei, quando ele está no meio do tabuleiro, na posição inicial, ele fica muito exposto às peças do inimigo. É fácil ter acesso ao rei quando ele está aqui no meio. Então quando você efetua o roque e joga ele aqui para o cantinho, ele fica bem protegido. Essa estrutura de peões aqui com a torre e o rei no cantinho protege o rei. Fica mais difícil as peças adversárias terem acesso ao rei. Por isso a importância do roque. Tanto o roque pequeno, que é com a torre de H, quanto o roque grande, que é com a torre de A.
essa estrutura aqui, ó, também protege muito o rei. Então é importante que você busque fazer o seu roque toda vez que você for jogar, ok? Vamos falar agora sobre o en passant. En passant, ou en passant, do francês de passagem, é uma jogada especial com o peão. Ele funciona da seguinte maneira. Como você já sabe, o peão, na primeira jogada dele, de qualquer um dos 8 peões, a primeira jogada ele pode avançar 2 casas de uma só vez. Após isso, somente uma casa por vez. Então, quando você avançar, ou quando o seu adversário avançar 2 casas de uma só vez e parar ao lado do seu peão, você pode efetuar a captura em en passant. Ok? Então, se você tem um peão lá na fila 5, na fila 5 para as brancas e na fila 4 para as negras, né? E o seu adversário avança de uma só vez o peão 2 casas e ele para ao lado do seu peão, na sua jogada seguinte, não pode ser 2 jogadas depois ou uma jogada depois, tem que ser na jogada seguinte. Se ele avançou 2 casas, parou do seu lado, na jogada seguinte você pode capturar o peão dele em en passant. Ok? Isso não funciona com o bispo, com o rei, com a dama, com o cavalo, com a torre. Isso só funciona de peão para peão. Então, se o seu adversário avança 2 casas de uma só vez e para ao lado do seu peão, na jogada seguinte você pode capturar o peão dele em en passant. Ok? Essa é uma jogada especial do peão, que só o peão pode fazer isso. Só funciona de peão para peão. Ok? E a última jogada especial que eu quero mencionar aqui para vocês é a promoção do peão. Eu disse que o peão era uma peça importante, era uma peça especial. Ele tem mais uma jogada especial. Como você sabe, o peão ele só anda para frente. Ele não pode voltar. Então, se você avança um peão, ele não ocupa mais as casas atrás. Então, ele só vai caminhando para frente, para frente, para frente. Ele é o único que não anda livremente pelo tabuleiro. Por isso, quando o peão chega do outro lado do tabuleiro, na última fila, no caso na fila 8 para as brancas e na fila 1 para as negras, o peão ele é promovido e ele pode virar outra qualquer peça. Então eu cheguei aqui com o meu peão de H lá na última fila, então ele pode virar uma dama, ele pode virar uma torre, ele pode virar um cavalo, ele pode virar um bispo. Ele só não pode virar outro rei, porque não pode ter 2 reis do mesmo lado no jogo. E também não pode permanecer como peão, porque não vai fazer sentido nenhum, né? Então, recapitulando, como funciona a promoção do peão? O peão ele só anda para frente. Então, quando um peão chega na última fila, lá do outro lado do tabuleiro, ele é promovido a qualquer peça que você quiser. Então você pode ter 2 torres, você pode ter 2 damas, você pode ter 3 torres, você pode ter 10 torres se você quiser, né? Se você conseguir promover os seus 8 peões e transformar todos eles em torres, você pode. É bem difícil, mas você pode. Então, deixa eu limpar aqui o meu tabuleiro e vamos recapitular o que a gente viu no vídeo de hoje. A gente viu o roque, que é uma jogada de defesa que é feita com o rei e com a torre, onde o rei anda 2 casas e a torre vai para o outro lado do rei, certo? Você não pode passar para uma casa ameaçada, não pode estar em xeque, não pode ter andado com o rei ou com a torre que você escolher e não pode ter nenhuma peça no caminho, ok? Nós vimos o en passant, que é quando o seu adversário avança 2 casas de uma vez só com um peão e para do lado do seu peão, então você pode capturá-lo em en passant, ok? E vimos por último a promoção do peão, que é quando o peão atravessa todo o tabuleiro, uma casa de cada vez, e ele chega na última fila, ele pode virar a peça que você quiser. Então você pode ter mais de uma dama, você pode ter 3 cavalos,
3 bispos, 3 torres e quantos peões você conseguir promover, você pode ter as peças que você preferir. Então, como eu falei, esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas essas são as 3 jogadas especiais do xadrez. Elas são muito importantes, ok? Roque, o en passant e a promoção do peão. Elas são fundamentais e muitas vezes são decisivas em um jogo, ok? Então, busque tentar concluir essas jogadas, tanto o roque quanto o en passant, quanto a promoção do peão, sempre que você tiver oportunidade no seu jogo, ok? Terminamos por aqui esse vídeo. Até o próximo vídeo com mais xadrez, mais ensino para vocês.